Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre tronco de cone, mais um passinho a respeito do nosso estudo da geometria espacial. Você já me conhece, eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Então, quais são os nossos objetivos na nossa aula de hoje? Vai ser definir o que é um tronco de um cone reto e resolver exercícios envolvendo conceitos de tronco de cone. Tranquilo, gente? Bem fácil hoje, é bem tranquilo. E um passinho a mais, nos vídeos passados a gente conversou exatamente sobre o cone, agora a gente vai ver uma secção desse cone que é feita. Então, primeira coisa, você sabe o que é um tronco de cone? Você identifica um tronco de cone? Sempre que a gente fala geometria espacial, a gente sempre diz, você consegue ver o formato desse sólido na sua casa, por exemplo, no seu trabalho? Você consegue identificar o que é um tronco de cone ou ainda não conhece? Vamos lá, então. Você sabia que alguns objetos do nosso cotidiano têm esse formato? Tenho certeza que a priori você deve estar pensando, mas o que será que é um tronco de cone? Quando eu falo um cone, eu lembro aquele cone de marcação de, por exemplo, que a gente vê no trânsito, lembro da casquinha de sorvete, mas o tronco de cone. Primeiro vamos lembrar o que é ou conhecer o que é um tronco de cone. Coloquei aqui algumas figuras, obviamente, não tão em escala, né, que representam um tronco de cone. Por exemplo, cestinha de lixo, né? Quem não tem um cesto de lixo em casa, né? E o formato dele é um tronco de cone. Mas, professor, não parece um cilindro? Não é um cilindro. Por quê? Porque esta base aqui, circular, é diferente da base superior. Isso não caracteriza. Para ser um cilindro, as duas bases têm que ser iguais, né? Na figura, às vezes, é muito sucinto e você não consegue ver que há essa diferença. Aqui nós temos uma cúpula de um abajur, né, que tem a forma de um tronco de cone, copo de vidro, que a gente tem como normalmente em casa, e o copinho de café, aquele famoso copinho de café, também tem um formato, no caso de um vasinho de planta, e a nossa xícara, né, também tem um formato de tronco de cone. Esses são alguns dos objetos que eu tenho certeza que a grande maioria vocês têm em casa, ou todos eles e ainda muito mais envolvendo tronco de cone. Mas quais são as características? Eu já dei uma característica, né? Exatamente para a gente poder fazer a diferença entre um cilindro e um tronco de cone, né? Que apesar das duas superfícies, superior e inferior, serem em formato circular, assim como, por exemplo, do cilindro, elas não são iguais, e no cilindro são iguais. Aí já é uma diferença muito importante que a gente tem. Então vamos aqui ver a figura. Ó. Aqui eu tenho um cilindro, né? O nosso cilindro aqui, e aqui eu tenho um plano que ele está paralelo à base do nosso cone. Nesse caso aqui, é como se eu estivesse fazendo um corte, uma secção transversal, tá? Então aqui eu fiz uma secção do nosso cone e eu dividi esse cone em duas partes. Essa parte de cima continuou sendo um cone, só com um cone menor. E embaixo ficou exatamente o que a gente vai conhecer como tronco de cone. Então vamos relembrar aqui a altura do cone, que eu estou chamando aqui de H, e esta distância do vértice até onde vai estar esse plano cortando o cone, eu chamo de D. Tranquilo? Aqui nós vamos ter duas geratrizes. Aqui a geratriz grandona que a gente já conhece do nosso cone, que é a distância do vértice até esse ponto aqui, B'. Vamos ter uma geratriz 1, que vai ser do cone, do tronco de cone, que vai ser do B até o B', que é o G1. E vamos ter uma geratriz 2, que vai ser do cone menor, que é o V até o B. Tranquilo? Várias medidas para a gente poder falar. Hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre o tronco de cone, que é essa parte que resta da parte de baixo. Tranquilo? Então, continuando. Nesse tronco de cone, nós destacamos que nós vamos ter duas bases, uma base maior e uma base menor, ambas circulares. Tranquilo? Nós temos que a altura do tronco de cone é a diferença, então, da altura do cone original menos a distância que ele foi cortado do vértice. Essa diferença vai dar exatamente a altura do nosso tronco de cone.
A geratriz 1, que a gente acabou de falar, vai ser a diferença entre a geratriz total menos a geratriz do cone que ficou em cima, que a gente vai chamar de G1, que é a nossa geratriz daqui até aqui. Joia? Bem, já começamos a conversar, já falamos vários conceitos, mas agora eu vou trazer um conceito para vocês. Será que o tronco de cone poderia ser considerado também um sólido de revolução, já que o cone a gente sabe que é um triângulo, né? Um cone reto, é um triângulo retângulo ali, e que vai fazer uma rotação, seja ele no sentido horário ou anti-horário, vai formar. Agora, qual figura plana que nós teríamos que formaria exatamente esse sólido de revolução? Dá um tempinho para vocês pensarem, o que vocês acharam que é? Quem respondeu um trapézio acertou. Que aqui, ó, o formato, ó, vai dar exatamente de um trapézio, fazendo a rotação, ele vai formar exatamente o nosso tronco de cone. Joia! E aqui nós temos as nossas duas formas. Nós optamos aqui não fazer dedução dela, né? Quem tiver interesse, vai lá, estuda um pouquinho na internet, vai lá e procura, conversa com o seu professor, porque ela é uma dedução muito longa e nosso objetivo não era, nessa aula, fazer dedução. Para nós calcularmos a área lateral, então toda a área lateral, nós vamos ter π vezes a geratriz 1, lembrando, a geratriz 1 é esta medida aqui, que multiplica o raio da base menor mais o raio da base maior mais o raio da base menor. A somatória dos dois raios, multiplicado por isso, vai dar a nossa área lateral. Já nosso volume, e as áreas da base? As áreas da base a gente já conhece, né? São círculos, então como é que a gente vai calcular? πr ao quadrado. O R da base maior é o R grande e o da base menor, o R menor, ali. Fácil de fazer, isso daí já estão tranquilo. E agora para eu calcular o volume, essa dedução ela é bem complexa, por isso eu já vou trazer ela pronta para vocês. Então é π vezes H1. O que é o H1? Exatamente a distância entre as duas bases, a base menor e a base maior e a base menor. A distância entre as duas vai ser exatamente a altura do nosso tronco. Dividido por 3, o dividido por 3 a gente já está acostumado quando a gente trabalhou lá o volume do nosso cone, né? Que multiplica o raio da base maior ao quadrado mais o produto da base maior, do raio maior pelo raio da base menor, mais o quadrado do raio menor. Feito essa soma aqui, multiplicando por esse fator, nós vamos encontrar o nosso volume do nosso cone. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Também outra maneira da gente obter esse volume. Por exemplo, era eu calcular o volume do cilindro original e calcular o volume do cone menor. A diferença entre os dois vai dar exatamente o volume do nosso tronco. Tranquilo, gente? Então agora vamos fazendo um exercício prático a respeito disso. Observe a propaganda da venda online de copinhos de festa. Tenho aqui o copinho de acrílico, 40 ml mousse, 1000 unidades sendo disponibilizado. Hoje em dia a gente está comprando muito online, coisas que a gente não estava acostumado, né? Aqui está uma propaganda. Determine o volume e compare com a capacidade mostrada na figura. Então, nós vamos usar a formulazinha do volume, que a gente acabou de deduzir, aqui, mostrar para vocês, esta formulazinha aqui, tá? Usando esta fórmula, a gente vai calcular o volume e vamos comparar com essa capacidade que está ali, se ela bate ou não bate. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho o diâmetro menor aqui, que vale 3 centímetros, tenho o diâmetro maior, que é 4,1 centímetros, e tenho a altura do nosso tronco, que é 5 centímetros. Lembrando, o diâmetro é 2 vezes o raio. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então, galera, resolver esse exercício, muito simples, aplicação direta da fórmula. Então, vamos organizar os nossos dados aqui. Então, aqui nós temos as dimensões, nós temos o diâmetro maior, que é 4,1, temos que a altura é 5 e o diâmetro menor 3. Sempre que a gente for resolver o exercício, gente, não esquecer de organizar esses dados. A gente sabe que o diâmetro é o dobro do raio, então o que a gente tem que fazer? Fazer a divisão. Então, o raio maior, 2,05, que era 4,1 dividido por 2, vezes o raio maior vezes o raio menor, 3 centímetros dividido por 2, 1,5. Mais 1,5 ao quadrado, que multiplica o valor de π, vamos arredondar para facilitar a nossa vida, 3, se você fez 3,14 sem nenhum problema, vezes a altura 1, que foi dado, né, a altura que é a diferença, a distância entre as duas bases, que é 5, fazendo toda essa continha aqui, portanto o volume deu 48 centímetros cúbicos. Mas qual era a pergunta? Se esse valor do volume correspondia ao valor da capacidade do copinho. No caso, o volume da capacidade que foi dado aqui era de 40 ml, né? Ou seja, a gente já sabe que 48 centímetros cúbicos, cada centímetro cúbico, corresponde a 1 ml. Então, portanto, o volume é 48 ml. Por que essa diferença entre o volume e a capacidade? Alguém sabe me responder? Pensa um pouquinho. A diferença vai estar exatamente na espessura do copinho aqui. Nós temos a espessura dos lados do copinho em toda a sua volta e na base também. Isso vai fazer essa diferença do 8 ml. Então, essa é a diferença quando a gente está calculando o volume de um objeto, de um sólido, e a sua capacidade, porque a sua capacidade é a soma do que está dentro mais o volume do que forma aquele sólido. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Um exercício aqui para vocês fazerem mão na massa em casa. Vou dar uma sugestão para vocês. Vocês podem pegar um copinho lá que vocês têm, ou que tem o formato de um tronco de pirâmide. Então, o que vocês vão fazer? Se vocês tiverem aquele copo medidor que a mãe tem na cozinha, até é mais fácil para vocês. Vocês podem, por exemplo, encher esse copo, por exemplo, de água, colocar nesse medidor e ver qual é a capacidade dele. Depois, vocês vão comparar, a mesma coisa que eu fiz no exercício, qual que era o volume dele. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos medir qual é o diâmetro da base menor, quanto que é o diâmetro da base maior e qual que é a altura desse nosso copo. Vamos aplicar na fórmula do volume do tronco da pirâmide e daí você vai ver qual foi a diferença entre o volume do sólido, o volume no caso do copo, e qual a capacidade dele. Isso daqui é uma mão na massa, sugestão para vocês poderem treinar esse conhecimento. Agora vamos para o exercício 2, nosso segundo praticando. Calcular a quantidade máxima de terra que o vaso representado na figura pode comportar. Aqui nós temos a medida do raio menor, que é 4 centímetros, do raio maior 6, e temos aqui o valor da geratriz, que é 8, e temos também aqui a nossa altura, 7,7 centímetros. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
Então vamos lá, pessoal, o cálculo aqui. Então vamos pensar que tudo que a gente calcular no volume vai ser a capacidade máxima de terra que ele vai ter. Então a gente vai ver qual é o volume que ele vai ter. Então aplicando aqui na nossa fórmulazinha do volume, que é essa daí vocês colocam lá naquele formulário que eu solicito, sempre vocês organizarem lá. O que era do cilindro, né? Agora o que é do cone, o que é do tronco do cone, que vai facilitar durante as suas aulas para resolver os exercícios. A altura, que foi dado ali, que é 7,7, o raio maior, que é 6, o raio maior vezes o raio menor, que no caso é 6 vezes 4, mais o raio menor, que é 4 ao quadrado. Fazendo toda a nossa continha aqui, substituindo o valor de π, pode arredondar por 3, dá aproximadamente 613 centímetros cúbicos de terra que poderão caber dentro desse nosso vaso. Então, o que a gente viu hoje? A gente viu especificamente o que é um tronco de pirâmide, um tronco de cone, né? Vimos como a gente pode calcular o volume e também como que a gente pode calcular a área lateral de um cone, de um tronco de cone. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.